Oi, gente bonita! Bom, antes de mais nada, desculpa por demorar tanto pra postar um vídeo. Como vocês sabem, eu voltei pro Brasil e eu comprei uma casa no Brasil. E tive que esperar um mês pra entrar na casa, porque o casal de senhorzinhos que morava aqui demorou e não queria sair no final. Porque, na verdade, eles compraram uma casa nova e a construtora não terminou de construir. Mas a gente já tinha feito um contrato, eles tinham que sair de qualquer jeito, né? E eu tava pagando, tipo, Airbnb e eu acho que eles foram pra um Airbnb agora, não tenho certeza. Enfim, deu tudo certo, já estou na minha casa, mas vou fazer esse vídeo de perguntas e respostas que eu tinha prometido pra vocês antes, né? Antes de mostrar a casa nova, antes de mostrar os perrengues que eu já tô passando, todas as coisas legais e não tão legais assim, né? Porque tudo tem seus prós e contras, né? Vamos combinar. Enfim, vamos lá para as perguntas. Eu percebi que nos comentários o pessoal não entendeu muito bem que era pra deixar perguntas. As pessoas deixaram mais a opinião delas, o que é super válido. Recebi muito hate também, né? Mas gente mal amada tem em todo canto. Mas eu também sou muito grata por todo o apoio que eu recebi das pessoas de bem e o pessoal que tá aqui realmente pra me apoiar. Vamos lá para as perguntas. A família que comprou essa casinha são brasileiros? É uma família que é um casal, né? A moça é brasileira e o moço é português. Eles são casados e eu acho que a família dela trabalha com reforma. Então eles já estão acostumados a reformar. Por isso que eu falo, eu senti que realmente, sabe? Era a coisa certa pra se fazer, porque ela com certeza ia ter condições de reformar aquela casinha e usufruir de todo o potencial da casinha. Perguntaram. Na verdade, isso não foi nenhuma pergunta, mas eu acho que vale a pena comentar esse comentário aqui, ó. Ah, coitada, logo o Brasil, não sabe o que te espera. É verdade, né? Eu não sei o que me espera no Brasil porque eu não sou brasileira, porque eu nunca morei no Brasil, porque eu não tenho familiares morando no Brasil, não faço ideia do que me espera mesmo, né? Ai, gente. Eu sei que eu sou até um pouco infantil, às vezes, da maneira que eu falo e tudo, mas eu gosto de ter essa energia mais infantil mesmo, sabe? Mais inocente, assim, porque é o meu jeito de lidar com a vida de uma maneira melhor pra mim, sabe? De levar a vida. Mas eu também acho que eu sou bem madura em outras partes. É que eu não comento muito sobre a minha vida pessoal e sobre o meu passado aqui com vocês. Mas eu já morei em muitos países. Eu já morei na Austrália, eu já morei no Japão, eu já morei na Tailândia, eu já morei em Hong Kong, eu já fui casada. Gente, eu já fiz de tudo que vocês possam imaginar dessa vida. Então, assim, maturidade em relação a recomeços, a mudar de país, a recomeçar, ai, você não sabe o que te espera no país novo. Gente, não, eu sei porque eu já fiz isso inúmeras vezes nos últimos 11 anos. Então assim, tipo, eu acho que quem não sabe o que tá falando é a pessoa que deixou o comentário aqui. Mas tá tudo bem também, porque as pessoas não me conhecem. Próxima pergunta. Detalhadamente, como juntou esse valor antes mesmo de vender a casinha? Teve ajuda de parente? Eu acho que você quer dizer como que eu juntei o valor pra comprar a casa em Portugal, né? Trabalhando, gente, trabalhando duro. Eu já trabalhei muito como professora de inglês, eu dava aula pra alunos particulares, assim. Enquanto eu morava no exterior, eu atendia muito aluno que morava em outros países. E, gente, eu sempre, desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre tive essa mentalidade de guardar dinheiro, sabe? Eu venho de uma família que quando eu era pequena, a gente tinha muito dinheiro. Mas a gente perdeu tudo a ponto de quase falir, quase quebrar, assim, de ter que vender tudo e começar do zero. Eu vi o quanto minha família sofreu, assim, e eu não quero repetir isso, sabe? Eu coloquei desde muito nova, assim, como minha prioridade é ter estabilidade financeira e conforto financeiro. Eu quero ter uma vida confortável financeiramente, como eu acho que muita gente aqui também quer, né? Então eu acho que desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre focava em guardar um pouco do dinheiro que eu fazia desde muitos anos atrás, dos 18... Não comecei a trabalhar com 18. Acho que foi com 21 que eu comecei a trabalhar. Enfim, desde muito tempo atrás eu sempre guardei um pouquinho. E de pouquinho em pouquinho junta-se muito, né, gente? Teve uma época que eu ganhava bem também, fazendo outras coisas, enfim. Então,
Ah, teve ajuda de parente? Não, nem... não! Tive sim, gente, pelo amor de Deus. Lógico que eu tive. Minha mãe, antes de ir pra Portugal, ela vendeu o apartamentinho que ela tinha aqui também. E daí, quando eu fui comprar a casinha lá, acho que tinha faltado 3 ou 5 mil euros. Alguma coisa assim. Só sei que entre indas e vindas, minha mãe emprestou pra mim, no total, acho que uns 8 mil euros. Então, sim, eu tive ajuda de parente pra comprar casinha e pra comprar os móveis e fazer as primeiras reformas lá em Portugal. Eu tive ajuda da minha mãe. Não sei por quanto vendeu, mas os preços que se colocam hoje em dia em Portugal no ramo imobiliário conseguiria vendê-la bem por 90 a 100 mil euros facilmente ou até bem mais, mesmo que tivesse que esperar um pouco mais por outro comprador. Assim, talvez eu pudesse ter pego um pouco mais naquela casa, talvez, mas é que a casa, ela tava precisando de reformas muito profundas, né, na parte de encanamento. Vocês viram, né, o encanamento tava tudo por fora da parede, a eletricidade, era uma casa muito antiga e a cidade lá é uma cidade muito simples que não tem nada. Gente, a Albergaria Velha é uma cidade assim, muito pacata, muito tranquila. Talvez eu pudesse pegar mais, talvez, mas não me arrependo, sabe? Acho que aconteceu do jeito que tinha que ter acontecido. Não me arrependo, esse dinheiro veio da maneira certa, na quantidade certa, na vontade de Deus, sabe? Outra pergunta, onde nasceu e qual a sua profissão? Muitas pessoas estão perguntando com o que eu trabalho. Gente, vocês vão me odiar, mas eu prefiro deixar isso no off. Eu trabalho online, com criação de conteúdo, mas assim, não vou dizer pra quem. Vocês sabem que criação de conteúdo engloba assim, um universo imenso, pode ser um zilhão de coisas. Mas é isso. Inclusive aqui o que eu tô fazendo é criação de conteúdo, gente, no YouTube. E lembre-se que existem possibilidades de ter canais no YouTube sem mostrar o rosto. Eu vou parar por aqui. Onde você nasceu? Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade a mais ou menos 2 horas de distância. O que eu também não vou compartilhar pela minha própria segurança, né? Pelo mesmo motivo que eu não compartilhava a cidade lá em Portugal. Onde você trabalha? É online, então eu trabalho de qualquer lugar. Por quanto vendeu a casa? 50 mil euros? Barato. Eu vendi a casa por 60 mil euros. Mas no final dos contos eu peguei uns 50 mil euros na mão, assim, porque de tudo que eu tive que pagar, né? De taxas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, sim, é barato pra uma casa, mas eu acho que foi um valor justo. Eu paguei 43, não? Como foram seus dias até agora no Brasil, na sua cidade natal? Foi uma loucura. Desde que eu cheguei, eu fui lá na cidade onde minha mãe tá morando, que é a 5 horas de distância daqui. Passei acho que algumas semanas, 1 ou 2 semanas com ela, voltei, fiquei na casa da minha prima aqui, o que também foi uma correria que eu e minha mãe, a gente veio pra cá e a gente tava pesquisando. Eu queria comprar uma chácara, porque meu sonho é morar numa chácara, eu ainda vou morar numa chácara. Tava até pensando em entrar num consórcio, assim, pra né, um plano a longo prazo, lá na frente, quando eu ser sorteada. Daí eu comprar uma chácara dos sonhos, cheia de passarinho no meio do mato. Até me perdi da pergunta. Qual que era a pergunta mesmo? Como foi seus dias? Então, no começo foi muito corrido porque eu tava procurando a chácara. Só que porque o meu budget, né, o meu orçamento não era muito grande, era até 300 mil junto com todos... Enfim, eu tinha 300 mil na mão, era 300 mil. Então a casa tinha que ser uns 280, ou a chácara tinha que ser uns 280 no máximo, pra eu conseguir pagar tudo e comprar o mínimo para mobiliar a casa. Então, não consegui achar uma chácara boa, assim, tipo, num lugar aceitável, porque eu acho que é importante ter pelo menos sinal de celular, sabe? Internet a gente consegue enfiar em qualquer canto por internet via satélite, mas sinal de celular eu acho importante ter na sua casa, sabe? Ai, minha mãe tá me ligando, peraí. Oi, mamis, tô fazendo um vídeo. Pronto, ela queria dizer que ela já chegou lá na cidade dela, que ela saiu daqui hoje de manhãzinha. Hoje é oficialmente o primeiro dia que eu vou passar na casa sozinha, só eu e a Frainha. Onde que eu tava? O que eu tava falando? Eu vou ter que ver o vídeo anterior pra saber onde eu parei.
Lembrei, eu estava falando como foram os meus primeiros dias aqui e eu tava procurando a chácara e lá. E no final das contas, eu já tava assim, saturada de ver um monte de chácara e nada ser bom o suficiente ou, né, tipo, meu orçamento não dava pra comprar umas coisas boas o suficiente. Daí eu, quer saber de uma coisa? Vamos ver essa casinha aqui que é na cidade vizinha da minha cidade natal. Daí a gente veio ver essa casa no último dia que minha mãe ficou aqui. E daí eu me apaixonei pela casa, já fiz a proposta, eles já aceitaram, só que pediram pra ficar pelo menos um mês aqui, né? Daí a gente já assinou o contrato de promessa de compra e venda, com eles saindo depois de um mês. Daí minha mãe voltou pra cidade onde ela mora lá com meu avô. Eu peguei um Airbnb aqui, fiquei um mês no Airbnb, daí minha mãe voltou pra cá pra me ajudar na mudança. Passou acho que uns 3 dias, né? Porque a gente se mudou dia 19 e hoje é dia 23, 4 dias. Então ela ficou aqui na casinha comigo nos últimos 4 dias, só que a gente só dormiu nos últimos 3 dias aqui na casinha. E agora ela voltou. E agora é eu e eu. Mentira, eu tenho um monte de tia, assim, tia-avó, que estão me ajudando bastante. Tá muito corrido, tá... Mas assim, é um corrido bom, sabe? Um super ocupado, mas de uma maneira boa que eu tô vendo coisas fluindo, acontecendo, a casinha está se transformando e graças a Deus essa casa tem muito mais infraestrutura do que aquela casa em Portugal. Gente, eu tô tão animada pra mostrar pra vocês essa casa. Sim, é uma casa muito antiga, do jeitinho que eu gosto, né? Sei que vou receber muitos comentários de gente falando: ai, que horrível, casa muito velha, não sei o que, mas eu gosto, gente. É bem estilo vovó, sabe? Eu sinto que se minha avózinha tivesse aqui, ela ia amar essa casinha também. Mas eu sinto que ela tá aqui, sabe, comigo. Muitas vezes eu até sinto a energia dela. Ai, vamos voltar para as perguntas. Próxima pergunta. Quais são os seus planos daqui pra frente? Daqui pra frente, o plano é terminar de mobiliar a casa, que ainda faltam algumas coisas muito importantes. Eu quero decorar a casa, fazer muito vídeo pro YouTube, focar mais no meu canal do YouTube, né? Porque 2 semanas sem postar não dá muito certo, né? Até perdi uns seguidores que eu vi aí. E mais pra frente, eu quero, assim, num futuro, assim, tipo, a médio, longo prazo, eu quero comprar uma chacrinha. Mas, assim, uma chacrinha no meio do mato, bem isolada mesmo, assim, tipo, pra ver passarinho, pra ver bichinhos da vida selvagem, da floresta, porque eu quero morar no meio da floresta. E se Deus quiser encontrar alguém pra morar comigo lá, encontrar um parceiro de vida, né? Não que isso seja meu foco, mas... se acontecer, se aparecer, eu super aceito. Ai, meu Deus. Próxima pergunta. Qual estado você mora no Brasil? São Paulo. Essa é uma pergunta muito boa. O que foi que você mais gostou em Portugal e o que não gostou? Inclusive clima, pessoas e qualidade de vida. Deus te abençoe. Gente, eu acho que qualidade de vida é muito boa lá em Portugal. Vamos combinar, né? O clima, eu achava que eu não ia gostar, mas eu gostei, assim, de ter estações bem definidas. Eu acabei passando quase que um ano inteiro em Portugal, né? Não completou um ano, mas eu peguei o inverno. Enfim, eu gostei do clima. As pessoas... Gente, que horror, não vou falar que eu não gostei das pessoas, mas eu vou dizer que, sim, teve um choque cultural grande com as pessoas, assim, com o jeito das pessoas, mas é o jeito português, gente. Não dá pra falar, eles são rudes. Não, é o jeito português. É o jeito de, tipo... Sabe, você fala bom dia quando você entra no café, eles... O que você vai querer? Sabe, tipo, é o jeito deles. Não é porque eles estão bravos, não é porque eles são filhos da puta. É o jeito deles. Mas, sim, às vezes pra gente, que a gente tá acostumado nesse jeito brasileiro, soa rude. E eu acho que isso é um dos motivos que muitos brasileiros falam mal de portugueses, assim. Mas é só, tipo, é uma diferença cultural que, sim, às vezes dá um choque, assim, um baque. E daí vai de você, se você aceita viver num lugar assim e tá ok com isso, muita gente tá ok com isso. Eu sou um pouquinho sensível. Gente, eu lembro que eu tava lá em Portugal, eu entrei numa... Ai, meu Deus, eu entrei numa padaria. E aqui no Brasil, é normal você entrar na padaria e falar bom dia. Daí você olha assim pros pãezinhos. Ai, não sei, ainda tô em dúvida. Qual que você mais gosta? Mas qual que sai mais?
Mas não sei o que, sabe, tipo, você começa a conversar como se fosse um amigo. Isso aqui no Brasil é normal e é considerado, tipo, esperado até, sabe, de um bom atendimento. A pessoa fala, ai não, porque esse daqui eu já comi, é muito bom, aquele lá eu não comi ainda, mas as pessoas gostam, compram. É esperado aqui no Brasil. Lá em Portugal não é. Lá em Portugal, eu lembro que aconteceu mais de uma vez. Eu cheguei a falar, ai, qual que é mais gostoso? Qual que você gosta mais? A pessoa olhar pra minha cara assim, ó. Eu não sei do seu gosto. Sabe, tipo, mas de uma maneira como se fosse como se eu tivesse cometido um crime de perguntar isso. A pessoa realmente achou um absurdo, tipo, muito estranho eu perguntar isso. Ou a pessoa respondeu assim, não gosta de nenhum. E daí você fica assim com aquela cara de tacho, assim, tipo, então eu não sei mais se eu quero comprar, sabe? Gente, se vocês são brasileiros e já foram pra Portugal, respondam aqui nos comentários se já aconteceu isso com vocês lá em Portugal, porque aconteceu muitas vezes comigo. Diferenças culturais. Então sim, eu tive dificuldade nessas partes com pessoas em Portugal. Eu só quero deixar muito claro que eu não tô falando que todo português é mal educado, que todo português não atende bem no atendimento ao cliente. Não, pelo amor de Deus, eu só estou falando que eu tive experiências ruins e eu não consegui me adaptar. Conheço muita gente que foi pra Portugal e amou. Teve experiências ótimas e tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Lá em Portugal, muitas vezes que eu queria comprar o serviço de algum profissional, sei lá, eletricista, encanador, Nossa, gente, isso acontecia tanto lá na casinha. De eu mandar a mensagem, marcar da pessoa ir lá na minha casa, o cara falava que ia, chegava no dia, sumia, não dava resposta, não dava satisfação, e eu mandando mensagem, depois de 3 dias aparecia falando, eu não trabalhei aquele dia. Não pede desculpas, não remarca, parece que tá fazendo um favor a contragosto pra você, mas na verdade você tá pagando pelo serviço, tá querendo pagar pelo serviço dele, né? Só que pra eles isso é normal. Pra gente aqui no Brasil, a gente ia achar um absurdo, falar, nossa, que péssimo profissional. Mas lá, isso é normal. Lá, isso acontece muito. E daí vai de vocês. Vocês acham isso ok? Eu acho isso um pouco chato. Próxima pergunta. Falaram, boa tarde, gosto de ti, obrigada. Mas 43 mil euros nessa casa? Sério, tu pagasse 43, conseguisse vender 43, sério, perdoe-me, mas eu não daria 30 mil euros nessa casa. Gente, eu entendo que pra muitos a casa não vale nem 5 mil. Eu recebi uma mensagem falando, nossa, essa casa não vale nem 5 mil euros. Gente, não é eu que escolho quanto que vale uma casa. Quem comprou, por exemplo, pagou 60 e pra eles valeu 60. Pro banco também, porque o banco aprovou o financiamento, entendeu? Então, assim, infelizmente não compete a mim falar o quanto vale ou não vale uma casa. Sim, o banco vai avaliar. É porque assim, pelo que eu entendi, né, os trâmites lá. Porque quando eu comprei à vista. Mas quando eu vendi, a compradora, ela queria financiar uma parte. Então ela teve que pedir pro banco. O banco, pra aprovar o financiamento, mandou uma mulher. Por isso que eu falei, a mulher do banco. É uma engenheira lá, representante do banco, sei lá. Que foi avaliar a casa pra ver se a casa valia o que a mulher tava pedindo de financiamento. E daí ela foi tacada por pulgas. Ai, meu Deus. Sim, a compradora conseguiu financiar. Daí a menina falou, né? Bom, se calhar 43 mil euros na Espanha compraria algo melhor. Eu não tenho dúvidas. Tipo, eu vi umas casas muito bonitas na Itália, gente. Por assim, baratinho, 20 mil euros. Eu ficava tipo... Mas infelizmente eu fui pra Portugal, com o visto de Portugal. A ideia era recomeçar a vida em Portugal. Não deu certo. Mas tá tudo bem. A vida eu acho que o que faz a vida ser especial é recomeços, né? É a nossa capacidade de se adaptar, de recomeçar, de não desistir. Ah lá, o cara falando aqui, aquela casa não valia mais de 5 mil euros. Acabei de vender uma dentro de uma vila importante, na zona centro, com 2 andares, não sei o que, com lajes e um terreno de 300 metros por 30 metros, garagem coberta, lá, por 40 mil. É uma outra área. Eu fui visitar muitas casas na época
que tinham 1, 2 andares, só que daí eram todas aquelas casas de madeira, sabe? Que daí você anda e faz crack, 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 crack. E eu tinha muito medo de comprar casa de madeira por causa da estrutura. Geralmente casa de madeira dá muito mais problema em estrutura. E uma coisa que eu gostei muito daquela casinha lá em Portugal é que a estrutura dela tava boa, não era de madeira. Apesar de ter as paredes esfarelentas e tudo mais, não era de madeira, sabe? Gente, é isso. Eu peguei só algumas perguntas, até porque eu não recebi tantas, mas nos próximos vídeos vamos começar a falar da casinha no Brasil e de tudo que já está acontecendo nela. Gente, tanta coisa que já aconteceu. Estou muito ansiosa pra mostrar pra vocês. Ou esse dia que eu vou postar esse vídeo, ou no próximo, já vai ter um próximo vídeo, porque tem muito conteúdo já pra mostrar pra vocês. E é isso, se você chegou até agora, deixa um emoji de estrelinha, porque sim, pra eu saber que você chegou até o fim do vídeo, tá bom, gente? Um beijo e até a próxima.